Na aula de hoje, nós vamos ver a segunda parte do assunto de força, tá? Na última aula a gente viu ali força de atrito, né? Uma metade. E agora a gente vai ver o restante das forças, tá certo? Estudadas pela física, tá? E aí, pessoal, a primeira é a força de tração, tá certo? Então imaginem aí vocês que o coitado do Jeep atolou. O que acontece quando um carro atola? A gente chama um guincho, não é isso? E aí vejam aqui que temos uma corda, tá? Deixa eu pegar aqui o apontador. Temos uma corda amarrada nesse carro, tá? E o que essa corda está fazendo com esse carro? Ela está puxando, ela está exercendo uma tração nesse carro para tirar ele da lama, tá? E aí, ó, a função do cabo, esse aqui, é transmitir para o carro a força exercida pelo guincho. Então, a função dessa corda é transmitir aqui para o Jeep a força do caminhão guincho, tá? Para ele poder sair desse buraco, certo? E aí, essa força que esse cabo está exercendo, que ele está transmitindo, é chamada força de tração, tá certo? E aí, pessoal, a força de tração é uma força que atua em fios. Se atentem a isso, tá? É uma força que atua em fios, cabos e cordas, tá certo? E esses, por sua vez, têm a função de transmitir tal força de uma extremidade à outra, tá? Do fio, do cabo, da corda, tá? Que foi o que aconteceu com o carro que a gente viu. Esse fio, o cabo de aço, no caso, ele tem a função de transmitir a força do caminhão para o Jeep, tá certo? E aí, deixa eu passar aqui. A força de tração apresenta as seguintes características. A intensidade depende da força que traciona o fio, tá? Então, o fio é só um transmissor. A direção é a mesma da direção do fio. Então, se tu tá puxando o fio para frente, a direção da força é para frente, tá? E o sentido é o que se traciona ou puxa o fio. Então, se tu tá puxando o fio aqui para a esquerda, o sentido da força vai ser para a esquerda também, tá certo? E aí, nos estudos sobre forças, consideraremos os fios e os cabos como ideais. Professora, o que é um fio ideal? Ele é inextensível, o comprimento não aumenta quando ele é tracionado, tá? Então, se um fio, ele em seu repouso, ele mede 10 metros e tu traciona ele, tu puxa, ele tem que continuar com 10 metros para ser ideal, tá? Tem massa desprezível em relação aos corpos que tracionam, então a massa é desconsiderada, tá? De tão pequena. E flexibilidade, ele é dobrável, não sendo possível empurrar um corpo com ele. Então, imagine aí você empurrar um carro com uma corda, né? Não dá. Então, isso aí é o que torna o fio ideal, tá? Ele tem que ser dobrável, maleável, certo? E aí, pessoal, como calcular a força de tração? Tá? Como é que eu posso calcular a força exercida por um fio em um determinado corpo, em um determinado móvel, tá? E aí, ó, eu trouxe um exemplo, tá? São 3 tipos de cálculos que a gente pode fazer. Esse é o primeiro. Imagine que você tem aqui uma caixa pesando 4 quilos e você tem uma corda aqui, né? E você está exercendo uma determinada força, tá? Isso aqui na Terra, onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí, qual a força de tração? Como é que a gente vai calcular isso? Pela seguinte fórmula. Força de tração é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, a força de tração aqui vai ser a massa de 4 kg vezes a aceleração de 10. A tração vai ser de 40 newtons, né? Já que força é medida em newtons, tá certo? O que é que acontece se eu tiver uma força, uma corda puxando ao contrário, tá? Imagine aí que isso aqui é uma caixa de chocolate, tá? E aí tu puxa pra tu pegar pra tu. E aí vem teu irmãozinho e puxa. Opa, foi demais. Aí vem teu irmãozinho e puxa ao contrário, é meu. E ele exerce aí uma força de 10 newtons. Qual é a força que tu vai ter que exercer para puxar isso aqui para tu?
E aí tem uma fórmula para isso, quando tem duas forças atuando no corpo, tá? Que vai ser que nós temos a tração 1, que nós temos a força de tração 2. Então, ó, a tração 1, que é o que a gente quer saber, vai ser a massa vezes a aceleração mais a força de tração 2. Então, aqui, ó, nós teremos a massa, que é 4, a aceleração da gravidade, que é 10, e a T2, que é de 10 newtons também, tá? Então, ó, 4 vezes 10, 40, 40 mais 10, 50. Então, a força de tração neste fio aqui será de 50 newtons, certo? Essa é outra possibilidade. A terceira possibilidade é essa aqui, ó, de ter 2 ou 3 corpos aí sendo puxados por um fio, tá certo? E aí, o que é que acontece? Tem uma fórmula para isso aqui também, mas é bem simples, ó. A força vai ser igual à soma das massas, tá? Vezes a aceleração. Se tiver outra aqui, tu vai somar também. Então, como é que vai ficar? 2 mais 4, 6, vezes a aceleração de 10, que vai dar 60 newtons, tá? Essa é a força de tração neste fio. Se eu tivesse outro aqui, ó, se eu tivesse outro bloquinho pesando 5 quilos, tá? Então, ia ser, ó, 5 mais 2, 7, mais 4, 11. Então, no lugar de 6, aqui ia ser 11 vezes 10. Entenderam, né? Bem simples. E aí, eu trouxe esse exemplo super legal, tá? Mais complicado um pouquinho. Ele diz que dois blocos, A e B, de massas 10 e 20 quilos, tá? Então, aqui nós temos 10 quilos e aqui 20 quilos. Unidos por um fio de massa desprezível, então é um fio ideal, né? Estão a repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força também horizontal de intensidade F, igual a 60, é aplicada no bloco B, tá? Conforme mostra a figura. O módulo da força de tração no fio que une os dois blocos em newtons é... Então, ele quer saber qual é a força de tração nesse fio aqui, tá certo? Então, bora lá. Primeira coisa que eu preciso saber, a aceleração, que a gente não tem aqui. Então, como é que a gente vai descobrir? Ó? A força é igual a massa vezes a aceleração. A força, essa aqui, nos dois blocos, é de 60 newtons, tá? A massa dos dois, 10 mais 20, 30, tá? Então, 30 vezes A. Organizando aqui, esse 30 está multiplicando, passa dividindo, e aí a gente fica com 60 dividido por 30. 6 dividido por 3, 2 metros por segundo ao quadrado é a nossa aceleração. Então, ele quer saber aqui qual é a tensão nesse fio, tá? Qual é a força nesse fio. O que acontece? Esse fio aqui, ele está puxando só o bloco A, tá? Então, aqui organizando, a gente vai ter isso aqui. O bloco A e um fio, né? Porque ele está ligado no bloco B. Então, o que acontece aqui? Força é igual a massa vezes a aceleração, tá? A massa, 10 kg, a aceleração a gente descobriu que é 2. 10 vezes 2, 20 newtons. Então, a força nesse fio aqui é de 20 newtons, certinho? É uma questão super simples, mas você tem que botar os neurônios para pensar um pouquinho. E aí, nós vamos para a força elástica, tá? Que é aquela que surge a partir da deformação de uma mola ou de algum outro corpo com propriedades elásticas, certo? E aqui nós temos um desenho. Imagine que tem uma mola presa a uma parede e tem um bonequinho ali, né? Tá sem nada para fazer da vida, eu vou puxar essa mola, tá? Então, deixa eu desenhar aqui o bonequinho puxando a mola. Ele pega essa mola e ele exerce uma força fazendo com que essa mola se estique, tá? Essa força que fez com que a mola se esticasse é o que a gente chama de força elástica, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Ele está exercendo uma força para a direita e a mola vai estar exercendo uma força para a esquerda, tá certo? E aí, essa força será positiva e essa vai ser negativa, tá? Isso é uma das leis de Newton que a gente vai ver mais na frente, certo?
E como é que eu faço para calcular a força necessária para que aconteça uma deformação desse jeito na mola? Como é que eu sei o tanto de força que eu preciso colocar ali? E aí a gente tem uma fórmula para isso, tá certo? E essa fórmula é dada pela lei de Hooke, que diz que a intensidade da força é igual à constante elástica vezes a deformação sofrida pela mola, certo? E aí, essa constante elástica, ela é em newtons por metro, tá? A deformação sofrida pela mola vai ser em metros ou centímetros, depende aí. E a intensidade da força elástica, newton, né? Já que é força, tá certo? Essa deformação aqui, ela vai ser em metros, tá certo? E a intensidade em newtons, tá? Anotem aí. Caso vocês se deparem com uma questão que esteja em centímetros, vocês têm que transformar ela em metros, tá? E aí eu tenho um exemplo. Uma força apresenta uma das extremidades fixadas a um suporte. Uma mola apresenta uma das extremidades fixadas a um suporte. Ao aplicar uma força na outra extremidade, essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Então, ó, a gente vai pegar aqui essa fórmula, tá? Essa fórmula aqui, força elástica. Ai, meu Deus, está passando. Tá com vida própria o slide. Agora vai. Força elástica é igual a K vezes X, tá? E aí esse X é a deformação, o K é a constante, tá? E F é a força, né? Então, ó, essa mola sofre uma deformação de 5 metros, tá? Em metros, tá? Lembra que eu disse que tem que estar em metros, senão tem que transformar. Então, ó, aqui, X vai ser igual a 5 metros. E aí ele quer saber a intensidade da força. Sabendo que a constante elástica K é de 110 newtons por metro, tá? Então, ó, força elástica vai ser igual a constante 110 vezes aqui a deformação de 5 metros, tá? Então, a força elástica aplicada vai ser de 550 newtons. Não esqueçam, força sempre será em newton. Foi força, é newton, tá certo? E aí, pessoal, a gente faz essa multiplicação e chega nesse resultado, certo? E aí, vamos para as queridas leis de Newton. Adoro essas. São as melhores. Newton era o rei, né? O rei da física. Ele arrasava. E aí, bora lá para a primeira lei de Newton. Antes disso, vocês vão ver essas 3 leis de Newton e vocês vão perceber que elas são precursoras dos tipos de força que a gente vem estudando desde a semana retrasada. Porque eu deixei para o final, para vocês verem como tudo se encaixa, tá certo? Então vai ter lei de Newton que vai estar falando aí sobre esse assunto que a gente viu agora, tá? Vai ter lei de Newton que vai falar sobre o assunto que a gente viu na semana retrasada. Então as leis de Newton são ali as mães, né, dos tipos de força, tá? E aí a gente vai para a primeira lei de Newton, que diz que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, a não ser que seja aplicada uma força sobre ele. Então, se tu tá paradinho na tua, tu vai tender a ficar ali quietinho no teu lugar, a não ser que venha alguém te empurre, tá certo? Essa primeira lei de Newton também diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, tá? Coitado do menino do skate. Então, pessoal, isso aí foi o que eu acabei de dizer. Eu falei nesse instante ali no grupo com vocês. Eu fiz, inclusive, uma pergunta, tá? E eu vou postar o vídeo aqui, eu vou mostrar o vídeo a vocês, vocês vão se lembrar da pergunta, tá certo? Super legal. Eu perguntei por que acontece isso aqui, ó. Por que quando a gente tá na garupa de um mototáxi, de uma moto, quando o piloto freia, a gente faz o quê? Na maioria das vezes, dá uma cabeçada no coitado. Por conta da primeira lei de Newton, tá? Que diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, tá certo? Então, o mototáxi, o motorista ali, o piloto, ele leva uma cabeçada, por quê? A gente está em movimento, quando ele freia, o nosso corpo vai tender a continuar em movimento, tá? E se for uma freada muito brusca, maior vai ser ali o impulso para frente, tá, pessoal?
Isso acontece muito com os carros, quando tem uma freada brusca. É por isso que a gente tem que usar o cinto de segurança, tá? Porque imagine que você vai indo ali numa velocidade de 100 km por hora, tá certo? E aí, sei lá, parece um jeguinho no meio da pista, tu freia o carro ali com tudo para não bater, mas o carro vai parar, só que o teu corpo ele vai tender a continuar ali naquela velocidade. O que que acontece? O carro para, mas o corpo continua. E aí que acontece os acidentes da pessoa voar para fora do carro. Por isso que tem os cintos de segurança, tá? Para não acontecer isso, certo? E aí bora lá para a segunda lei de Newton, tá certo? Ela diz que a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Pessoal, fórmula de força. Força é igual a massa vezes a aceleração, que a gente acabou de ver agora, a gente viu nas outras aulas. Então, essa segunda lei de Newton tem tudo a ver com todos os assuntos aí que a gente viu, tá? De força. Então, ó, tá aqui a fórmula. Força é igual a massa vezes a aceleração, tá? E aqui, ó, tem um exemplo. Ao fazer a força sobre um objeto, quanto menor a massa, maior será a aceleração obtida. Fazendo a mesma força sobre o carrinho vazio e o carrinho cheio, resultará em acelerações visivelmente diferentes, tá certo? Então é aquela coisa, tu tem um carrinho cheio, tu tem um carrinho vazio. Tu vai ali empurrar com a mesma força, os dois. O carrinho vazio, ele vai ali ser mais rápido, né? Ele vai percorrer um caminho maior que o carrinho que estava cheio, tá? Por conta dessa relação de massa com aceleração, tá certo? Então, para tu fazer eles ficarem com a mesma aceleração, sendo que as massas são diferentes, tu vai precisar de uma força maior, tá? E aí, bora para a terceira lei de Newton. Essa aqui é clássica, né? Uma coisa que vocês têm que levar para a vida, tá? Ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. No resumo, se tu der uma tapa em alguém, tu vai levar um tapa de volta, tá certo? Por isso que eu disse que é uma coisa que você tem que levar para a vida, tá? Mas voltando aqui a falar fisicamente, imagine aqui que tem 2 patinadores, tá? E a menina aqui, bem vida louca, dá um empurrão no menino, tá? Ou empurra a parede. O que é que vai acontecer com ela? Ela empurrar a parede, ela vai voltar, né? Ela volta. Então, ó, toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Ela empurrou para frente, mas ela vai voltar aqui, ó, para trás, tá? Reação de igual intensidade, mas no sentido oposto, certo? Outra coisa que eu acho bem interessante, que vocês, não sei se já se atentaram, é o carro, tá? O mecanismo do carro. Percebam que a roda, ó, o sentido da roda é esse aqui, ó, para trás, tá? Mas o carro tá andando para trás? Não, né? Tá andando para frente, tá certo? Então a roda tá empurrando para trás, mas graças a essa terceira lei de Newton, o carro anda para frente. Se a roda girasse para frente, o carro ia andar de ré, tá? Então, toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto, tá certo? E assim a gente termina o nosso assunto de força com as 3 leis de Newton, tá? Qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp. Um cheiro para vocês.